E aí, gente, tudo bem? Na aula de hoje, a gente vai ver um pouquinho de prisma e cilindro, tá? Que está na parte de Matemática 4, módulo 10 de vocês, da apostila de vocês. Então, para começar falando de prisma, vou falar o que seria um prisma, né? Um prisma, ele tem como definição em que as suas faces opostas são sempre paralelas, ok? E congruentes. Então, por exemplo, olhando essa figura aqui, se eu pegar essa face aqui de cima e essa face oposta aqui, ó, vocês concordam comigo que ela é paralela? O que seria paralela? Que nunca vão se tocar, perfeito? E congruentes, que elas são iguais, certo? A definição de prisma é basicamente isso. Então, para continuar, a gente vai relembrar um pouquinho da parte de polígonos que a gente viu, perfeito? Que fala o seguinte: quais são os elementos do meu prisma? Então, no meu prisma, eu tenho duas bases, né? Essa base que fica, vamos falar assim, que está no chão, essa base que está no topo. E, obviamente, se eu tenho uma aresta da minha base, eu vou chamar o quê? Aresta da base. A aresta, o que é a aresta? Nada mais são que essas linhazinhas, né, que compõem essa base. Assim como as faces laterais. Faces laterais que estão do lado aqui desse prisma. E, obviamente, eu tenho o quê? As linhas desse prisma que não são as minhas arestas, que eu chamo o quê? De aresta lateral. Perfeito? A gente vai ver logo mais que a gente pode ter diferentes tipos de base, né? Nesse caso, a gente tem o quê? Bases pentagonais, correto? Que tem 5 lados. Continuando, a gente vai falar assim, tem dois tipos de prisma, né? Que a gente pode falar, o prisma reto e o prisma oblíquo. O que seria o prisma reto, Sandro? Prisma reto seria quando a aresta lateral são perpendiculares. Como assim? Ó, a aresta lateral são essas aqui, como a gente viu no slide anterior. E perpendicular o quê? Que faz um ângulo de 90 graus. Entendido? E quando é oblíquo? Olha o que eu escrevi. Possui arestas laterais oblíquas à base, cujas faces laterais são paralelogramos. Então, aqui, nesse caso, vocês perceberam que a união aqui, ó, dessa aresta lateral com essa aresta da minha base, ela não formou um ângulo de 90 graus, ela formou um ângulo diferente aqui de 90 graus. Se eu chamo esse ângulo aqui de θ qualquer, então meu θ tem que ser diferente de 90 graus para ser um prisma oblíquo. Entendido isso? Então, caracterizadas essas dois tipos, né, o prisma reto e o prisma oblíquo, a gente vai ver umas nomenclaturas que a gente pode ter dentro da parte de prisma. Então, a gente pode ter o prisma triangular, quadrangular, pentagonal, mas o que significa ser um prisma triangular? Base formada por triângulo, o próprio nome já fala, né? Prisma quadrangular, perfeito? Base formada por um quadrado. Pentagonal, base formada por um pentágono. Agora, existe uma diferença quando eu falo assim, ó, um prisma triangular regular. O que significa isso, ser um prisma triangular regular? Por exemplo, olha essa figura aqui, que é um prisma triangular. Se fosse um prisma triangular regular, o que significaria? Que os lados seriam iguais. Então, como se fosse um triângulo cujos lados são iguais, ia formar o quê? Um triângulo equilátero. Perfeito? Assim como esse prisma quadrangular, né? Que tem 4 lados. Perfeito? Se fosse regular, ia ser um quadrado. Perfeito. Beleza? Assim como hexagonal, onde os lados seriam iguais e assim por diante. Então, sabendo disso, a gente vai falar de áreas do meu prisma. Então, para começar, a gente tem as áreas laterais. Então, para calcular a área lateral, vamos lá, vamos ver o que eu escrevi aqui. Basta somar as áreas das faces laterais num prisma reto, que possui todas as áreas das faces laterais congruentes. A forma da área lateral é n vezes a. Como assim n vezes a? Onde n é o número de lados e a é MA
face lateral, né? A minha área da face lateral. Então, como a gente calcula aqui a área da face da área lateral, né? Então, vamos imaginar, voltar aqui no slide. Se eu tenho esse prisma quadrangular aqui, como a gente acha a área lateral? De novo, para achar a lateral, eu vou achar a área de cada um desses retângulos aqui, que compõem esses lados, e somar tudo. Então, é mais fácil que isso. Então, vou achar a área desse retângulo, achar a área desse retângulo, o lado daqui e o lado de trás, depois somo tudo para achar minha área lateral total, beleza? E assim por diante, assim como acontece no triângulo, no pentágono, no hexágono. E como eu acho a minha área total, o próprio nome já fala, né? A área total, que vai englobar tanto a minha área lateral quanto a minha base. Então, qual é a fórmula que a gente fala aqui, né? Que a área total vai ser o SL. O SL nada mais é que minha área lateral que eu achei, a soma, né? Soma da minha área lateral, 2 vezes a soma da minha área da base. Por que 2 vezes, professor? Vamos lembrar? De novo, vou voltar aqui, ó. Voltando os slides. A gente não viu que tem 2 bases sempre? A base que toca no chão aqui e a base que fica lá no topo, no teto. Por isso que eu multiplico por 2. Então, nesse caso do prisma triangular, o que eu vou achar? Eu vou achar a área da base de um triângulo, achar a área de um triângulo e multiplicar por 2. Porque, de novo, eu tenho 2 bases. Assim como no quadrangular ou no pentagonal, eu acho a área desse pentágono, ok? E multiplico por 2. É bem tranquilinho. É só essa fórmula. Não é uma coisa que precisa decorar, fica bem intuitiva e para a gente descobrir essa área total. Entendido isso? Vendo o volume, então, como a gente calcula o volume de um prisma qualquer? Sempre vai ser a minha área da base vezes a altura. Se minha área da base é isso aqui, ó, nesse caso é o que? Um hexágono, eu calculo a área do hexágono e multiplico pela altura. Professor, se fosse um prisma triangular, o que eu ia fazer? Calcular a área de um triângulo, que é a base, e multiplicar pela altura dele. Nesse caso, a gente viu aqui que eu tenho um prisma, né, que a gente viu 2 tipos, né? O oblíquo, que está deitadinha, e o reto, que está em pé, que formou um ângulo de 90 graus. Preste atenção aqui, porque vocês perceberam que aqui a minha altura é sempre o quê? Perpendicular à minha base. Vocês não vão calcular a altura do prisma como se fosse esse lado aqui, ó, essa aresta aqui não. A altura, né, do prisma, que é o oblíquo, sempre vai ser reto, né, perpendicular à minha base. No caso do prisma reto, a altura já é essa aresta da base, essa aresta lateral. Entendido isso? Então, sempre voltando, sempre vai ser a minha área da base, que pode ser triângulo, quadrado, o que for, e multiplicar sempre pela minha altura. Ok? Vamos lá. O exemplo fala o seguinte. Então, uma tenda de lona foi montada no pátio da penitenciária com suas medidas em metros e a forma de um prisma reto indicadas na figura. A área total da lona usada na montagem foi de 252 metros quadrados, correspondendo à frente, ao fundo, às laterais e à cobertura. A área lateral X dessa tenda mede. Então, resumindo aqui, o que ele quer? O valor desse X aqui. Ó. Na questão, ele já falou que a área total mede 252 metros quadrados. Então, se eu descobrir, né, e somar todas as áreas que eu tenho aqui, desse retângulo, desse retângulo, desse retângulo aqui, e assim por diante, eu acho que eu tenho que achar 252 metros quadrados. Então, para começar, eu vou calcular a área desse retângulo aqui, ó, daqui embaixo, ok? A área desse retângulo é o quê? Não é base vezes altura? Então, essa primeira área, chamada de A1, vai ser o quê? 12 vezes x. Base é 12, minha altura é x. Só que, se eu tenho aqui um retângulo, eu vou ter que, do outro lado, que não está na figura, mas a gente sabe que tem, um retângulo igual a esse. Então, eu multiplico por quanto? Por 2, porque eu tenho 2 retângulos iguais.
Então vai ser 12 vezes x vezes 2, 24x. Área 2. A minha área 2 vai ser o quê? Eu vou calcular agora a área desse retângulo aqui. E, de novo, vou multiplicar por 2. Por quê? Eu tenho um retângulo igual aqui, ó, ao lado. Então, vai ser base vezes altura e multiplicar por 2. A minha base aqui, ó, essa base aqui, ó, mede a mesma medida que isso aqui. E minha altura mede 5, que o programa já deu. Então, vai ser 12 vezes 5. Tudo isso multiplicado por 2 de novo, porque eu tenho 2 retângulos desse. Então, ficou 12 vezes 5 vezes 2, 120. Área 3. Quem é a minha área 3? O que faltou? Isso aqui, ó, todo esse lado aqui. Esse lado eu vou dividir em trapézios. Ó, onde aqui é a base menor, base maior. E minha altura, se todo esse lado mede 6, isso aqui, esse pedacinho, vai medir a metade. Vai medir 3. Então, como a gente calcula a área de um trapézio? Ó, base maior mais base menor, que a minha base menor vale x, vezes a minha altura, que eu descobri ali que vale 3. Tudo isso sobre 2. E eu vou multiplicar por quanto? Quantos trapézios desse eu vou descobrir? Eu tenho 1, 2 aqui do lado e do outro lado a mesma coisa. Então eu tenho 4. Eu vou multiplicar por 4. Perfeito? Para simplificar, ó, cortar esse 4 com esse 2, sobrou 2. Não é isso? Só fazer o chuveirinho aqui, ó. 3 vezes 7, 21. 3 vezes x, 3x. Tudo isso multiplicado por 2, que foi o que sobrou aqui, não é isso? 21 vezes 2, 42. Perdão. Aqui, ó. 3x, só botei o 3. 2 vezes 3x, mais 6x. Agora, o que a gente faz? Descobrir todas as áreas. Vou igualar tudo a 252. Então, vai ser 24x mais 120 mais 42 mais 6x. Tudo isso é igual a 252, que é a área total que ele já deu no meu problema. Resolvendo isso aqui, meu x vai valer 3. Perfeito? Entendido isso? Então, voltando, né? O que eu fiz? Eu dividi a figura, achei a área de cada retângulo, né? E dos trapézios, somei tudo e igualei a área total que ele já deu no problema. Entendido, turma? Agora, continuando, outro exemplo. Um prisma reto tem como base um hexágono regular, que pode ser inscrito em uma circunferência de lado de raio 2 metros. Se a altura desse prisma é igual ao dobro do lado do hexágono regular, que forma a sua base, então pode-se afirmar que seu volume em metro cúbico é igual a... Então, vamos lá. Aqui ele falou que é um prisma reto de base é um hexágono regular. Isso é muito importante. Porque ele falou hexágono regular. De novo, voltando, né? Quando um hexágono é regular, significa que os lados são iguais. Então, por exemplo, se eu desenhar um hexágono aqui, ó, eu posso dividir esse hexágono em 6 triângulos equiláteros. Por que 6 triângulos equiláteros? Ó, porque esses lados aqui vão ser iguais. E como a gente acha a área de um triângulo equilátero? A área de um triângulo equilátero se dá pela seguinte fórmula. L2 raiz de 3 sobre 4. Beleza? Formulazinha para agilizar. Teria como outra maneira de achar, ao invés de decorar? Tem. Resolvendo aqui, achando ângulos de 90 graus, por Pitágoras, você consegue achar, certo?
E a fórmula da área total, né? Da área dessa base. Como eu tenho 6 triângulos equiláteros, eu vou fazer o quê? Minha área do hexágono vai ser 6 vezes L2 raiz de 3 sobre 4. Entendido isso? Esse primeiro passo? Se eu sei a minha área da minha base, entendido? A minha altura, qual vai ser? Vamos voltar para o problema. Ele falou o seguinte, é um escrito, uma circunferência de raio 2. Se o meu raio é 2, o meu lado mede 2. Ok? E falou que a altura do prisma é igual ao dobro do lado do hexágono. Se o meu lado é 2 e minha altura é igual a 2 vezes ao L, porque é o dobro, minha altura vai ser 2 vezes 2, 4. Então, eu tenho meu lado, tenho a minha altura, só jogar na fórmula. A fórmula do volume do prisma não é área da base vezes altura? Área da base, vamos calcular aqui, ó, substituir na fórmula. 6 vezes L2, então vai ser, ó, 2 ao quadrado, raiz de 3, tudo isso sobre 4. 2 ao quadrado, 4 vezes 6, 24, raiz de 3 sobre 4. Simplificando, 6, raiz de 3. Perfeito? Simplifiquei aqui, ó, 4 com 24. Então, minha área da base mede 6 raiz de 3. O que eu faço para achar o meu volume? Só multiplicar pela altura. Então, meu volume, minha área da base vezes a altura. Então, meu volume vai ser a área da base 6 raiz de 3 vezes a minha altura, que mede 4. Acabou o problema. Por que acabou o problema? Só multiplicar. Eu multiplico raiz de 3 vezes o 4? Não, né? Eu só posso multiplicar quem está fora, né, da raiz. 6 vezes 4, 24. E o raiz de 3 eu vou manter, deixar do jeito que ele está. Entendido isso, galera? Continuando com outro exercício. Fala o seguinte, determine o volume do paralelepípedo oblíquo de base quadrada da figura abaixo, sabendo que duas de suas faces estão contidas em planos perpendiculares e ao plano que contém essa base. Então ele quer saber o volume desse paralelepípedo. Perfeito? Para descobrir o volume, de novo, área da base vezes altura. Altura, sempre o quê? Perpendicular à minha base. Então eu vou traçar uma reta aqui, ó, que é perpendicular a essa base. Beleza? Essa altura H. Para descobrir essa altura H, o que a gente faz? Um formou um triângulo aqui, ó. Ele não deu esse ângulo de 60 graus, né, por nada. O que eu faço para descobrir essa altura? Eu sei se aqui mede 12, aqui vai medir 12, assim como esse lado aqui também vai medir 12. Então, o que eu faço? Eu vou usar o quê? O seno de 60. Então, seno de 60 graus não é o cateto oposto sobre a hipotenusa? Quem é o meu cateto oposto? A altura. Quem é a minha hipotenusa? Quem está na frente do ângulo de 90 graus. É o 12. Seno de 60 vale quanto? Não é raiz de 3 sobre 2? É igual a h sobre 12. Simplifico aqui, ó. 2 com 12, não posso? Fica 6. Multiplico, cruzado. 6 vezes raiz de 3 dá quanto, turma? Raiz de 18? Não. Raiz 6 raiz de 3. Então, a minha altura vale 6 raiz de 3. Descobri minha altura? Acabou o problema. Fala para mim. Acabou. Porque o meu volume vai ser o quê? A área da base. Como é a área da base aqui, ó? Na multiplicação, ó, 20 vezes 20 vezes a minha altura que eu acabei de descobrir. 6 raiz de 3.
só multiplicar tudo. 20 vezes 20 vezes 6 raiz de 3, que vai dar 2.400 raiz de 3. Aqui, como ele pede o volume é centímetros cúbicos. Entendido? Acabou o problema, só isso. Né? O que a gente precisa lembrar aqui um pouquinho das relações, né, trigonométricas. Fez o seno, substitui o valor de 60, multipliquei cruzado aqui, ó, o 2 com 12, simplifiquei. Minha altura deu 6 raiz de 3. Descobri o volume. A área da base, que é isso aqui, ó. A minha área da base é essa parte aqui do problema. 20 vezes 20, que é a minha base aqui. E a altura, que eu não posso usar esse 12, sempre perpendicular, vai ser 6 raiz de 3, multiplicando tudo, deu 2.400 raiz de 3. Entendido? Seguindo, vamos agora entrar na parte de cilindro, ok? Então, preste atenção que eu escrevi. Cilindro de revolução ou cilindro circular reto. É o sólido obtido pela rotação completa de um retângulo em torno de um eixo. Aqui, a gente vai falar um pouquinho de sólidos de revolução. O que significa ser um sólido de revolução, professor? Pega aqui, ó, esse retângulo, o que ele faz? Ele vai rodar, ó, 360 graus e vai formar o meu cilindro. Entendido? Então, esse meu retângulo, quando a gente roda 360 graus, formou o cilindro. Isso acontece não só para o cilindro, mas para outros sólidos também. Então, o sólido de revolução é isso. Então, a gente vai agora falar de cilindro, as áreas do cilindro. Quais são as áreas do cilindro? Por exemplo, se eu planificar esse cilindro aqui, para descobrir minha área lateral, ele vai formar um retângulo. Entendido? Onde a minha altura e minha base vale 2πr. Por que minha base vale 2πr, professor? Vamos lembrar de circunferência e círculo? Olha aqui, ó. Quanto mede o comprimento disso aqui? Não é 2πr? Por isso que a medida, quando a gente planifica, fica 2πr. Então, como é a área lateral do cilindro? 2πr vezes h, que é a área desse retângulo. Base vezes altura. 2πr vezes a minha altura h qualquer. E minha área total, qual seria? 2πr, então, que é a minha área lateral, que a gente já tem. 2πr vezes h. E qual é a área do círculo quando a gente planifica? Ó, eu não tenho essas duas bases, essa de cima e essa aqui de baixo? Como a gente calcula a área de um círculo? Não é πr ao quadrado? Como eu tenho essas duas bases, eu multiplico por 2. Então vai ser, ó, minha área lateral mais 2 vezes a minha área da base. Então vai ser 2πrh, que é minha área lateral, mais 2 vezes πr ao quadrado. De novo, por que πr ao quadrado? Porque é a área, né, do círculo. Entendido? Nesse exercício, fala o seguinte, um cilindro equilátero tem altura de 10 centímetros, calcule a área lateral e letra B, a área total. O que é importante que ele falou aqui? Um detalhezinho. Um cilindro equilátero, tá? Qual é a característica, né, do cilindro equilátero? O cilindro equilátero, ó, a altura sempre vai ser 2 vezes o raio. Entendido? Então, vamos lá. Se eu sei que a altura é 2 vezes o raio, e minha altura vale 10, o meu raio vai valer quanto? 5, metade. Se meu raio vale 5, para achar a minha área lateral, que é a minha letra A, joga na fórmula, né? 2πr vezes h, não é isso? Onde o R de raio vale 5, minha altura vale 10. Então vai ser 2π, o R vale 5 e a altura vale 10. Multiplicando isso aqui, 100π. Essa é a minha resposta. Acabou o problema. Letra B. Minha área
total. Aqui na área total a gente vai o quê? Na área lateral que a gente acabou de achar e somado com a área da base, né? Qual é a base? Não é um círculo que é dado por πr ao quadrado multiplicado por 2. Então vai ser 2 vezes π, meu raio, vale 5, ao quadrado. Então vai ser 2 vezes π vezes 25, que vai dar 50π. Somando com a minha área lateral, minha área total vai ser 50π mais 100π. 150π. Então, minha área total vai ser 150π. Acabou o problema. Só jogar na fórmula. Tranquilo? E aí que a gente entra também na parte de volume no cilindro. Que eu botei o seguinte: o volume do cilindro é igual ao volume do prisma. Como assim, professor? É a mesma coisa. Área da base vezes altura. Sempre. Beleza? Então, no caso do cilindro, de novo, a minha base, qual é a área da base do cilindro? πr ao quadrado, multiplicado pela altura, h, que fica πr ao quadrado, que multiplica h. Então, essa é a minha formulazinha do meu cilindro. Então, aplicar a fórmula aqui nesse exercício. Qual o volume do cilindro oblíquo na figura? Então, aqui, ó, de novo, a minha altura sempre vai ser perpendicular à base. Se eu tenho esse ângulo de 60 graus, meu raio desse cilindro aqui, ó, desse círculo, vale 4, o que acontece? Eu quero descobrir esse h, se esse lado mede 12, aqui mede 12 também. Vou descobrir o que? De novo, né? Seno de 60 graus, h sobre 12. Meu h, então, vai ser, de novo, né? Bem parecido com o outro, o seno de 60. Raiz de 3 sobre 2. Meu h vai ser 6 raiz de 3. Se eu tenho a minha altura, acabou o problema. Preste atenção. Então, o meu volume vai ser área da base πr ao quadrado, 4 ao quadrado, vezes 6 raiz de 3. 4 ao quadrado, 16. Então, ficou π 16, que multiplica 6 raiz de 3. Então, meu volume total ficou π vezes 16 vezes 6. 16 vezes 6, 9. Π acabou. Então, o meu volume foi quanto? 96 raiz de 3 π. Entendido isso? Só multipliquei tudo para achar o meu volume. Outro exercício aí, para a gente finalizar nossa aula de hoje. Nesse último exemplo, então, falou o seguinte: um copo cilíndrico está completamente cheio de água. Ele é inclinado, formando um ângulo de 45 graus com a horizontal, sendo que a parte da água derrama conforme a figura. Se a altura do copo é 4 vezes o diâmetro da base, determine o percentual de água derramado em relação ao total de água que cabe no copo. Então, olhando a figura, a gente percebe que ele tem um ângulo de 45 graus, aqui com a minha base, né, com o chão, e eu quero saber a relação de água que derramou com o total de água que cabe no copo. A quantidade de água que cabe no copo, quanto ele derramou, resumindo, né, simplificando, ele quer o volume. O volume dessa parte aqui que derramou e o volume total. Dessa parte que derramou, como a gente vai descobrir? Ó, todo mundo consegue visualizar que formou um triângulo aqui, ó. Olha que bonito. Onde, se aqui mede 45 graus, ó, esse lado aqui, ó, é paralelo com esse chão aqui. Se aqui é 40, aqui vai ser 45 graus também, ó. Se aqui é 45 e aqui
vai ser 90 graus, aqui é 45 graus também. Olha que bonito, ficou um triângulo isósceles. O que é o triângulo isósceles? Onde esses têm dois lados iguais. Ok? Se eu chamo essa altura aqui ó, toda desse cilindro de H, e aqui eu tenho o meu diâmetro, né? O meu raio eu vou chamar de R. Ele falou o seguinte, se a altura do copo é 4 vezes o diâmetro da base, então a minha altura é 4 vezes o diâmetro que eu vou chamar de D. Mas eu posso reescrever esse diâmetro como? O diâmetro não é 2 vezes o raio? Então, no lugar do D, eu vou botar 2R. Entendido? Multipliquei 8R. Então, minha altura igual a 8R. Se minha altura igual a 8R, eu consigo descobrir o volume total, que eu vou chamar de VT. O volume total desse cilindro aqui, antes, né, de ter derramado. Que vai ser a área da base, que é πr ao quadrado, vezes a altura. Ao invés de botar o H, eu vou botar o quê? 8R. Presta atenção, então. Ficou o quê? Multiplicando isso aqui, meu volume total vai ser 8πr ao cubo. Por que R ao cubo? Ó, multiplicou R ao quadrado com esse R ao cubo. Agora, como a gente faz para descobrir esse volume aqui? Ó? Eu vou calcular o volume desse cilindro todo aqui e dividir por 2. Por que dividir por 2? Perceberam? Ó? Só a metade está em branco, então só derramou metade desse triângulo novo aqui que eu botei. Ó. Sendo que, se esse lado todo aqui é meu diâmetro, o meu diâmetro não é 2 vezes o raio, e esse lado é igual a esse, então aqui vai ser 2R também. Sendo que minha altura agora vale 2R. Então, o volume derramado foi o quê? Área da base, πr ao quadrado, vezes a altura, que é a minha altura, 2R. Tudo isso sobre 2. Por que sobre 2? De novo, ó, se eu olhar esse cilindro aqui que eu desenhei novo aqui, ó, tá? Onde tem um raio aqui, que é igual ao de baixo, o branco só ocupa metade desse cilindro. Por isso que eu estou dividindo por 2. Resolvendo isso aqui, ó, posso cortar 2 com esse 2, sobrou o quê? πr ao cubo. Então, o volume derramado foi o quê? πr ao cubo. Acabou a questão? Não, porque ele pediu o percentual de água derramado em relação ao total de água que cabe no copo. Então, essa relação vai ser o quê? Derramado foi πr sobre 3. Sobre o total. O total foi quanto? 8 πr 3. Entendido? O que eu faço aqui? Π com π, cortei. R3 com R3, ó, cortei. Sobrou o quê? 1/8. Para escrever percentualmente, dividindo isso aqui, 12,8%. Acabou o problema. Só isso. Qual foi a dificuldade aqui nessa questão? Primeiro, visualizar que esses ângulos aqui de 45 são iguais e que formam, então, esse um triângulo isósceles, tá? Onde minha altura vale 2R, que é meu diâmetro, e assim achar a relação. Então, primeiro eu achei o meu volume total, que foi πr ao quadrado vezes a altura, que, de novo, a altura é 8R, que a gente achou aqui no começo. Multipliquei tudo e deu 8πr ao cubo. Volume derramado, πr ao quadrado, que é minha área da base, vezes a minha altura, que é 2R. Dividi por 2, porque só ocupou metade desse cilindro pequenininho que eu criei. Deu πr ao cubo. Botei em relação, dividindo os dois, pude cortar e então deu 12,8. Galera, por hoje é só. Bons estudos, fiquem bem, até a próxima aula. A gente se vê por aí. Valeu, rapaziada. Tchau, tchau.